A oração que conecta sua alma ao amor de Jesus toda noite. Você já sentiu que, mesmo cansado, seu coração ainda carrega um peso antes de dormir? Ansiedades, medos, preocupações com o amanhã. Tudo isso pode silenciar quando você se permite um momento verdadeiro com Jesus. Esta oração da noite não é apenas palavras ditas. É um encontro, um refúgio seguro, onde sua alma se rende ao amor de Cristo. Quando você ora com o coração aberto, Jesus não apenas ouve, Ele acolhe, cura e derrama paz sobre você. Permita-se terminar o dia nos braços do Salvador, entregando tudo o que te aflige. Sinta o alívio de não carregar os fardos sozinho e durma em paz, com a certeza de que Deus cuida de cada detalhe. Faça desta oração um hábito e descubra o poder de dormir em comunhão com o céu. Seu coração nunca mais será o mesmo. Você chega ao fim de mais um dia. As luzes da casa se apagam aos poucos, os ruídos diminuem e o silêncio começa a preencher o ambiente. Lá fora, a cidade desacelera, mas aqui dentro o coração ainda pulsa forte. Pensamentos se acumulam, algumas alegrias, sim, mas também preocupações, dúvidas, medos que insistem em ficar acordados, mesmo quando você só quer descansar. É nesse instante que sua alma anseia por algo mais profundo, por um toque que nenhum ser humano pode oferecer, por uma presença que acolha, compreenda e acalme sem precisar dizer uma só palavra. É nesse instante que Jesus espera. Ele não exige palavras bonitas, nem uma vida perfeita. Ele quer apenas uma coisa: você, exatamente como está agora. A oração da noite não é uma rotina mecânica. Ela é uma ponte, uma conexão entre o seu coração cansado e o coração eterno de Cristo. Ela é o sussurro da alma dizendo: eu não dou conta sozinho. E é nessa entrega que começa o milagre. Aos poucos, o peso do dia começa a se dissolver. As mãos que você ergue em oração tocam o invisível, e o invisível responde. Jesus se inclina. Ele sempre se inclina quando alguém ora com sinceridade. Ele se aproxima com um amor que não julga, mas cura, que não pressiona, mas acolhe, que não exige, mas convida. Quando você fecha os olhos e sussurra seu nome, algo muda no céu e dentro de você. A cada palavra dita, a cada pensamento entregue, sua alma vai se aproximando do centro da paz. Talvez você não ouça uma resposta imediata, mas sentirá algo real. Um alívio suave, uma lágrima que escorre sem dor, uma sensação de que não está sozinho. Porque você não está. Nunca esteve. Essa oração noturna não precisa ser longa. Às vezes, um simples "Senhor, estou aqui" é o suficiente para abrir as comportas do céu. Outras vezes, você desaba, conta tudo, chora, pede ajuda, clama por direção. E Deus escuta. Ele não se incomoda com a bagunça da sua alma. Na verdade, Ele a conhece por completo. E mesmo assim te ama intensamente. Jesus vê tudo o que você tentou esconder dos outros. Ele entende seus conflitos internos, suas batalhas silenciosas, suas quedas, suas dúvidas. E ainda assim te chama pelo nome. Ele continua com os braços estendidos, esperando que você se permita descansar nele. A cada noite, ao se colocar diante de Deus, você aprende a confiar mais. Aprende a soltar o controle. Aprende a deixar que Ele cuide do que você já não sabe mais como carregar. Essa oração, feita com verdade, se torna um abrigo. Um lugar seguro onde você pode ser inteiro, sem máscaras, sem performance. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil. Talvez as circunstâncias gritem mais alto que sua fé. Mas lembre-se, orar não é negar a dor. É escolher levá-la a um lugar onde ela pode ser transformada. É conversar com aquele que venceu a morte e tem poder para renovar todas as coisas, inclusive você. E à medida que você cultiva esse hábito diário, algo dentro de você começa a mudar. A ansiedade dá lugar à esperança. A culpa se rende ao perdão. A escuridão do medo cede espaço à luz da presença divina. Você percebe que a oração da noite não é o fim do dia, mas o início de um encontro sagrado. E nesse encontro, Jesus não apenas ouve, Ele responde com paz, com direção, com um toque invisível que consola mais do que 1000 palavras. Não há fórmula certa, nem hora exata. Basta a sinceridade do seu coração.
basta o desejo de estar perto. E quando você se acostuma a orar assim, a vida muda, porque você passa a viver não mais por conta própria, mas ligado a um amor que não falha. Um amor que sustenta, que restaura, que espera por você todas as noites, no silêncio do seu quarto, pronto para transformar cada lágrima em consolo, cada dúvida em fé, cada noite escura em luz. Você não precisa saber o que dizer, apenas esteja presente, traga seu coração, feche os olhos e respire fundo, e então comece. Comece com o que tiver, um suspiro, uma lágrima, uma palavra sussurrada. Jesus entende. Ele está ali, bem perto, esperando apenas que você abra o coração, sem pressa, sem medo. Porque no silêncio da sua entrega, Ele fala. E quando Ele fala, até a alma mais cansada encontra descanso. E quando a alma encontra descanso, algo sagrado acontece. Não é apenas o corpo que se prepara para dormir. É o espírito que se aquieta. É o coração que se alinha com o céu. E, nesse silêncio cheio de presença, você começa a perceber que o amor de Jesus não depende do que você faz, mas de quem Ele é. Ele é amor em essência. Amor que espera, amor que cura, amor que transforma. Enquanto o mundo lá fora vive em ritmo acelerado, dentro desse momento com Deus, tudo desacelera. É como se o tempo parasse por um instante. As preocupações já não têm mais o mesmo peso. As urgências perdem a força. O amanhã ainda existe sim, mas ele já não te assusta tanto, porque você sabe, Jesus está lá também. Ele vai estar lá como está agora. Atento, presente, fiel. E é nessa fidelidade que sua fé cresce. Não porque tudo muda de repente, mas porque você começa a mudar por dentro. A oração te fortalece em silêncio. Não há fogos de artifício, nem sinais grandiosos muitas vezes, mas há um enraizamento. Sua fé cria raízes profundas no terreno da intimidade com Deus. A cada noite, você se aproxima mais. A cada noite, você aprende a confiar um pouco mais, a descansar, a entregar, a esperar. E quando a fé se firma, os ventos que antes te abalavam, agora só tocam a superfície, porque lá no fundo, você está ancorado. E essa âncora é Cristo. Ele que conhece os seus dias, suas dores, suas alegrias e seus limites. Ele que não desiste de você, nem nas noites em que você pensa em desistir de tudo. Ele que permanece. A oração noturna não é um ritual vazio, é um ato de amor, de fé, de rendição. É um lembrete diário de que você não está só. É um fio invisível que liga o céu à sua cama, o trono de Deus ao seu quarto escuro. Mesmo quando o cansaço tenta te calar, mesmo quando o desânimo quer te empurrar para longe, a oração é o que te puxa de volta para perto, de volta para o coração de Jesus. E o mais incrível é que Ele te escuta em todos os estados. Quando você está cheio de gratidão, mas também quando está cheio de dor. Quando você tem palavras e quando só tem silêncio. Quando você tem fé e quando está duvidando. Ele entende todas as linguagens do seu coração, até mesmo aquelas que você mesmo não entende. Ele ouve o que está por trás das palavras. Ele enxerga o que os olhos não mostram. Ele sente o que você ainda não consegue expressar. E a cada oração feita com verdade, você vai sendo curado. Não apenas dos problemas externos, mas das feridas internas, daquilo que ninguém vê, das marcas do passado, das inseguranças, da culpa que insiste em ficar, da tristeza que te visita sem pedir permissão. A oração te leva para perto daquele que tem poder para tocar onde ninguém mais pode, e onde ele toca, ele transforma. É por isso que a oração antes de dormir é tão poderosa, porque é no fim do dia que você tem a chance de entregar tudo o que tentou segurar com suas próprias mãos. É o momento de se despir das máscaras que o mundo exige, de parar de tentar parecer forte, de apenas ser humano, limitado, vulnerável e ainda assim profundamente amado por Deus. Aos poucos esse hábito se torna essencial, como escovar os dentes, como apagar a luz, mas diferente das outras rotinas, essa não apenas prepara o corpo, ela prepara a alma.
Ela te alinha com a eternidade. Ela renova as esperanças. E mesmo quando nada muda lá fora, algo muda dentro. E isso já é um milagre. Talvez hoje você se sinta distante. Talvez ache que Deus está em silêncio. Mas o silêncio dele nunca é ausência. Às vezes, é nesse silêncio que ele está mais perto, mais atento, mais envolvido. O céu nunca fica surdo à voz sincera de um coração quebrantado. Pode parecer que nada acontece, mas no invisível, algo já começou a se mover. Por isso, não pare. Continue orando. Continue vindo até ele. Mesmo que seja cansado, mesmo que seja chorando, mesmo que seja sem saber o que dizer. Porque cada vez que você escolhe falar com Deus antes de dormir, você escolhe confiar. E confiar é o começo de toda a cura. Então, hoje à noite, quando tudo se calar de novo, feche os olhos com fé. Respire fundo. Sinta a presença. Deixe seu coração falar com aquele que nunca se cansa de te ouvir. E ali, naquele espaço sagrado entre você e Deus, permita-se descansar. Permita-se ser amado. Permita-se ser curado. Porque é nesse lugar de entrega que as muralhas internas começam a ruir. É quando você se rende que ele começa a reconstruir. E mesmo sem perceber, noite após noite, oração após oração, você vai sendo moldado pelas mãos do oleiro. Você acorda diferente, mais leve, mais firme, mais em paz. Não porque os problemas sumiram, mas porque agora você sabe com quem pode contar. E saber disso muda tudo, transforma tudo, inclusive você. E quando esse amor te alcança, não há como voltar ao que era antes, porque quem experimenta o amor real de Jesus nunca mais é o mesmo. A alma reconhece esse lugar de paz e passa a desejá-lo noite após noite, como abrigo seguro. E à medida que você passa a desejar esse lugar de abrigo todas as noites, algo sutil e transformador começa a acontecer dentro de você. A oração já não é mais apenas um hábito, ela se torna necessidade. Não uma necessidade obrigatória, mas uma sede natural, como quem precisa de ar, de água, de vida. Porque, de fato, é isso que ela passa a ser. Vida para a alma, alívio para a mente, repouso para o coração. Você percebe que não está apenas falando com Deus, está conhecendo Deus. Não pelas palavras de outros, não por ouvir dizer, mas por experiência pessoal. A oração antes de dormir se torna seu momento de maior intimidade com o Criador. Aquele instante em que as máscaras caem, os pesos são colocados no chão e você se permite ser totalmente verdadeiro. E nesse lugar, onde não há espaço para fingimentos, você descobre que é completamente amado. E não importa como tenha sido o seu dia, se foi cheio de falhas, tropeços, irritações ou lágrimas, ele ainda está lá. Jesus não se afasta nos dias ruins. Na verdade, ele se aproxima ainda mais. Ele vem ao seu encontro, como um pai corre ao filho cansado que volta para casa. E quando você ora, mesmo que em meio ao caos, há um encontro, um reencontro, uma restauração. Aos poucos você aprende que orar não é apenas falar, é também ouvir, é ficar em silêncio e sentir. É perceber que mesmo sem respostas imediatas, a presença de Deus já é resposta suficiente. Você passa a confiar mesmo sem entender tudo. E essa fé, mesmo pequenininha, se torna poderosa, porque está enraizada não em soluções, mas em relacionamento. E o mais bonito é que, em cada oração, você é moldado. Às vezes, sem nem notar. Sua paciência cresce, sua paz se aprofunda, sua esperança se renova. Você passa a olhar para as pessoas com mais compaixão, a reagir com mais calma, a viver com mais propósito. Não porque tudo se resolveu, mas porque você está sendo transformado por dentro, pela presença, pela oração, pelo amor que você encontra todas as noites, quando dobra os joelhos ou simplesmente o coração. E esse amor vai curando feridas antigas, medos que pareciam eternos, traumas que te acompanharam por anos. Oração após oração, o Espírito Santo vai trabalhando em áreas que você nem sabia que precisavam de cura. E você percebe que aquilo que achava que era impossível de restaurar, Deus começa a reconstruir com delicadeza, com sabedoria, com graça. Mesmo nos dias em que você ora chorando,
Sem conseguir formular frases, ele entende. Ele traduz lágrimas. Ele ouve o que o coração não consegue dizer e responde com aquele tipo de paz que o mundo não sabe oferecer. Aquela paz que envolve você no escuro, que acalma os pensamentos, que faz o travesseiro parecer mais leve. Porque mesmo que o corpo esteja cansado, a alma encontrou descanso. E com o tempo, essa rotina vira refúgio. Você começa a esperar por esse momento. Mesmo que o dia tenha sido bom, mesmo que tudo pareça estar indo bem, ainda assim seu coração quer orar. Porque aprendeu que o verdadeiro bem-estar não está nas circunstâncias, mas na presença. E que não há lugar mais seguro no mundo do que o centro da vontade de Deus. Nessa caminhada de oração diária, você também aprende sobre confiança. Aprende a soltar, a não carregar sozinho, a entregar o que está fora do seu controle, que no fundo é quase tudo. Você entrega pessoas, situações, decisões e confia, não porque tem todas as garantias do que vai acontecer, mas porque já conhece quem está no controle. E quando essa confiança cresce, o medo perde força. A ansiedade já não domina como antes. A culpa já não grita tão alto, porque o amor de Jesus vai ocupando todos os espaços. Ele entra nos cantos escuros, ilumina, limpa e transforma. E tudo isso começa e recomeça quando você escolhe se ajoelhar antes de dormir. Ou quando apenas fecha os olhos e sussurra: Jesus, estou aqui, fica comigo. E ele fica, sempre fica. Ele não se afasta quando você tem dúvidas. Não se cansa das suas repetições. Ele não mede seu valor pelo quanto você acerta ou erra. Para ele, você é amado, escolhido, buscado, perdoado, sempre bem-vindo. Então, hoje à noite, mesmo que o cansaço te silencie, mesmo que a fé pareça pequena, fale com ele. Entregue seu dia, seus pensamentos, suas angústias, seus planos. Entregue tudo, porque tudo que é colocado nas mãos de Jesus se transforma. E é nesse lugar, nesse silêncio carregado de fé, que o milagre começa de novo. E esse milagre, embora invisível aos olhos, vai crescendo dentro de você. Ele floresce na calma que substitui o medo, na força que brota mesmo em meio ao cansaço. Cada noite, cada oração, cada entrega silenciosa te aproxima ainda mais do coração de Deus. E mesmo sem perceber, você já não é mais o mesmo. Porque quem ora com verdade, quem se derrama aos pés de Jesus, sempre se levanta diferente. Mais leve, mais forte, mais cheio de esperança. E com o coração seguro no amor que nunca falha. E quando o coração se firma nesse amor que nunca falha, algo muda em como você enxerga a vida. As lutas continuam, os desafios ainda aparecem, mas há uma nova perspectiva. Você não caminha mais sozinho. Agora você anda ao lado de alguém que conhece todos os seus caminhos, até mesmo os mais difíceis, e escolheu estar com você em cada um deles. Essa certeza transforma o modo como você enfrenta os dias difíceis. O que antes te paralisava, agora se torna apenas uma etapa. O que antes doía ao ponto de sufocar, agora é colocado com fé nas mãos daquele que tudo pode restaurar. Você começa a viver não mais com medo do que virá, mas com confiança naquele que já está no seu amanhã. E tudo isso nasce, se aprofunda e se sustenta na oração diária, constante, íntima. À noite, quando tudo se acalma, esse é o momento em que o céu se torna mais próximo. Não porque Deus não esteve presente durante o dia, mas porque agora, sem distrações, você pode perceber. O mundo desacelera e o coração começa a ouvir. E nessa escuta silenciosa, no espaço entre um pensamento e outro, você sente a doce presença do Espírito Santo. Ele não chega com alarde, ele chega com paz. E a paz de Deus não é a ausência de problemas. É presença no meio deles. É a sensação de estar sendo sustentado por mãos invisíveis, por promessas eternas, por um amor que não te abandona, nem nos dias em que você falha. E essa paz, essa paz, começa a tomar conta de cada canto da sua alma. Você respira mais fundo, pensa com mais clareza, dorme com mais leveza. A oração é esse espaço sagrado onde a alma encontra abrigo. E, quanto mais você entra nesse lugar, mais entende que nada do que o mundo oferece
se compara à presença de Deus. Nem as conquistas, nem os prazeres momentâneos, nem o reconhecimento. Tudo perde o brilho diante da luz suave que emana daquele que te criou. E essa luz começa a guiar suas decisões, a clarear os caminhos, a iluminar as sombras que antes pareciam intransponíveis. Porque o Deus que te escuta na oração da noite é o mesmo que age no silêncio do dia. Ele está te ensinando a confiar, não por obrigação, mas por relacionamento. Porque Ele quer mais do que resolver seus problemas. Ele quer o seu coração. Quando essa consciência se torna parte de você, a oração já não é uma prática, mas uma necessidade vital. Não orar se torna estranho, como deixar de respirar. E não porque você tem medo de Deus, mas porque aprendeu a amar a companhia dele, a valorizar esse momento de entrega, a reconhecer que nas horas mais difíceis ou mais felizes, ele sempre foi o seu lugar seguro. E você passa a desejar que todos sintam isso. Que todos saibam que é possível viver assim, com paz em meio ao caos, com consolo em meio à dor, com esperança em meio às incertezas. Você se torna testemunha viva de que orar transforma, não apenas a realidade externa, mas o universo interno. Porque quando Jesus habita o coração, até o deserto floresce. Então, todas as noites, você volta para esse lugar secreto. Fecha os olhos, inclina o coração e fala com o Pai. Às vezes por muito tempo, outras vezes por apenas alguns minutos, mas sempre com verdade, sempre com fé. E em troca, recebe aquilo que o dinheiro não compra, que o mundo não dá e que nada pode tirar. O descanso real da alma. O descanso real da alma que vem de saber que você pertence. Que há um lugar onde não precisa fingir força, não precisa esconder fragilidades, nem carregar pesos sozinho. Esse lugar é a presença de Jesus. E ela está disponível para você todas as noites, todas as vezes que você escolher se voltar para Ele. E quando essa verdade se instala dentro de você, a vida ganha outro sentido. As vitórias se tornam mais leves porque você sabe a quem agradecer. As lutas, menos assustadoras, porque você sabe em quem confiar. E até os silêncios se tornam suportáveis, porque você aprendeu a reconhecer a voz de Deus, até mesmo quando Ele não fala com palavras. Orar antes de dormir é mais do que um gesto bonito. É uma declaração silenciosa de dependência. É dizer, Senhor, eu sei que não posso controlar tudo, mas confio que Tu estás comigo. E essa confiança é o que te faz repousar em paz. Porque não é o travesseiro que traz descanso, é a certeza de que o céu te guarda enquanto você dorme. Então, que a sua oração de cada noite seja como um abraço na alma. Que ela te envolva, te cure, te fortaleça. Que ela te lembre todos os dias que mesmo em um mundo cheio de barulho, ansiedade e pressa, ainda existe um lugar onde o amor é pleno, o perdão é certo e a paz é profunda. Esse lugar é Jesus. E Ele está te esperando hoje à noite. Só feche os olhos e fale com Ele. Twinkle, twinkle, little star.